Pois é, meu amigo, a situação não está nada fácil. O Donald Trump se manifestou sobre o acidente que aconteceu nos Estados Unidos, infelizmente, né? O pior aconteceu, né, e esperava-se que pudesse achar pessoas com vida, mas devido às condições climáticas, né, muito frio, dificuldades, né, muito gelo no local, então acaba que aconteceu o pior naquela tragédia que a gente mencionou. Só que o Donald Trump levantou suspeitas sobre isso aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também outro ponto que a gente precisa falar é sobre o Banco Central. Isso tá virando mais uma bomba que vai deixar muita gente revoltada com o Lula. Até a galera da esquerda tá ficando revoltada com o Lula. Ou seja, o Lula não para de colecionar derrotas. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui com você. Então, óbvio, vou te pedir para se inscrever no canal, né? Para estar ajudando a gente aí. Peço a você também, né, se puder, faz o download do livro Grandes Nomes da Direita Mundial. Esse livro foi preparado com todo carinho para você entender um pouco mais, né, quem são os grandes nomes. É uma boa leitura, vale a pena, tá? Então faz o download e aí você puder estar dando uma ajuda para o canal aí, que a gente foi desmonetizado. Você pode estar fazendo o pagamento pelo Pix, eu deixei aqui disponível para você, tanto a chave Pix, que é honestebook@gmail.com, ou seja, um e-book honesto, né? E o QR Code aqui. Você vai fazer o download, você vai pagar o valor que você acha justo, tá? Então, assim, é uma espécie de, vamos dizer aqui até, estudo social que eu tô fazendo. O brasileiro é honesto mesmo. Ele vem, baixa, compra. Você já viu aqueles produtos que você deixa em alguns países civilizados, onde você deixa o produto lá, a pessoa vem, pega e deixa o dinheiro? Pois é. É o que eu estou fazendo com você. Você vai fazer o download e vai deixar o dinheiro que você acha justo quanto vale, tá bom? E você vai estar ajudando o canal também, que esses dias de canal desmonetizado fica mais tenso um pouquinho, tá bom? Mas bora começar? Vamos para cima, pessoal. Olha só. Matéria do Metrópolis. Deveria ter sido evitada, diz o Trump sobre a colisão entre as aeronaves, né? O Trump levantou a seguinte suspeita, tá? O avião já estava quase aterrissando. Ele estava na linha correta para chegar ao aeroporto. Ele estava na rota, né, de que todo avião passa. E os pilotos do exército, né, têm que ter uma noção sobre as rotas, a altura que ele pode ficar, né? E o helicóptero estava nessa rota. Como o Donald Trump falou, o céu estava claro, o dia estava limpo. As luzes, tanto do avião quanto do helicóptero, estavam acesas. O helicóptero conseguiu avistar o avião de longe. Por que o helicóptero não subiu, não desceu, não saiu da frente? Como justificar o helicóptero ficar esperando o avião chegar até colidir com ele, né? Porque ele tinha boa visibilidade. Tinha 3 tripulantes, né? Será que nenhum viu que tinha um avião vindo nessa rota? E outra, tem equipamentos de navegação para isso. Então, há quem trabalhe com hipótese, né? O FBI vai ser acionado. Há quem trabalhe com hipótese até com ataques virtuais, tá? A gente fala isso porque com o Donald Trump a gente sabe que a situação é mais difícil, né? E o Donald Trump falou, ó, tudo isso está muito estranho, tem que ser investigado. Algo tá errado. O que cria até um certo conflito até, né, com a Rússia, porque tinha muitos russos dentro do avião, né, uma equipe de patinação, campeões mundiais estavam lá dentro também, campeões russos, né, de patinação estavam lá dentro também. Então começa a levantar uma suspeita se isso seria efetivamente um mero acidente, um acidente por falhas humanas, falhas mecânicas, ou seria, né, uma nova modalidade aí de ataque terrorista. Ou seja, mexendo, né, deturpando aí os aparelhos de navegação, né, se teve algum tipo de fraude, né, sobre isso, né? Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa falar, o caso do Mauro Cid. Esse caso, meu amigo, vai dar muito pano para manga. O Mauro Cid é o ajudante de ordens do Bolsonaro. Foi o ajudante de ordens do Bolsonaro. O Mauro Cid foi convocado e fez uma delação premiada. Ontem vazou um áudio do Mauro Cid onde ele fala que nunca falou em golpe e que os investigadores colocaram isso lá, ou seja, invalida toda, mas absolutamente toda a delação do Mauro Cid.
E isso que está sendo utilizado para o Bolsonaro ficar sem passaporte, para mandar prender o Braga Neto, enfim, é isso que está mantendo aí, né, algumas ações super questionáveis por parte do próprio Supremo Tribunal Federal. Segundo essa matéria do Conexão Política, o Mauro Cid pediu uma investigação sobre o vazamento da delação. Outro ponto que chamou atenção era uma delação totalmente sigilosa. Como que isso caiu na mídia? Um dos termos do acordo de delação é que mantém a privacidade do delator. Por quê? Porque coloca ele em risco. Porque isso aqui não é só no caso político aqui, né, dessa perseguição política. É também no caso de outras demandas, tipo lavagem de dinheiro, corrupção, crime, tráfico. Imagina o cara que vem cá, faz uma delação, delata todos os companheiros e isso vem à tona. Ah não, então o fulano que me dedou, o fulano que me contou isso, ele fez uma delação. Isso vem à tona. O Mauro Cid é a mesma coisa, isso não poderia ter sido revelado, né, essa delação premiada do Mauro Cid. E vazou um documento sigiloso. E quem teve acesso? Quem foi responsável por vazar isso pela imprensa? É o que o Mauro Cid e o advogado querem saber. Outro ponto interessante, né, é que os detalhes do depoimento vazado do Mauro Cid fragilizam qualquer hipótese da PF sobre golpe. O Mauro Cid, em momento algum, falou de golpe, né? No que foi exposto aqui na matéria da Gazeta do Povo. Não teve essa história de golpe no depoimento dele. Então esse vazamento, por um lado, fragilizou por completo e mostra ainda mais, né, a fragilidade desses processos que estão sendo utilizados contra o Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro se manifestou no caso, dizendo que o Mauro Cid foi chantageado, tá? Chantageado para incriminá-lo na delação premiada. Tá? E aí a grande questão que fica, né, é que, sabe, hoje é indiscutível que essa ação sequer deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Não é o foro competente. Então, assim, muitas coisas começam a ser expostas, né, dessa situação do Mauro Cid aí, mas enfim, né, a gente tem que parar para pesquisar um pouco mais, né, o porquê que essas ações, essas delações, essas medidas permanecem na mão do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Outro ponto que a gente precisa falar. A Globo. Não sei o que tá dando na Globo. Ultimamente você tá assistindo Globo por tabela, porque toda hora tem algum vídeo da Globo que a gente tá postando, porque a Globo resolveu bater no Lula, criticar, chamar o governo de mentiroso. Pois é, hoje foi o Demétrio, mais uma vez. O Demétrio detonou o Lula ao vivo na Globo sobre essa questão dos juros. Vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Como é que funciona a regra do jogo? Quanto mais gente comprando, mais alto os preços ficam. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 vacas para vender. E eu tenho 5 pessoas querendo comprar vaca porque é final de ano. Vamos falar num exemplo. Quando acontece, você já ouviu quando acontece uma tragédia? Né? Por exemplo, no caso lá de São Paulo, que deu as enchentes lá, alguns supermercados foram levados, né? Não estou falando do Rio, não, estou falando de São Paulo, quando o Tarcísio entrou. Tá? Alguns supermercados foram levados e faltou água. E aí alguns comerciantes estavam vendendo o galão de água a R$100. Por que disso? Porque tinha mais dinheiro na praça e porque é mau caráter mesmo. Mas porque tinha mais dinheiro na praça e menos galão para oferecer. Ou seja, quando tem mais gente desesperada pelo produto e tem pouco produto, o preço sobe. Então o que o governo faz? Para isso não acontecer na prática, né, para não ter escassez de muita gente querendo comprar coisas, o governo aumenta a taxa de juros, que assim você fica mais sem dinheiro. Imagina se todo mundo correr lá e pegar empréstimo. É o que o governo Lula fez lá no começo. Depois veio que é tanta gente endividada. Mas quando o governo libera dinheiro com juros baixos, o povo pega empréstimo demais e gasta à torta e à direita, vem inflação. O Copom, que é um órgão que regula isso, né, o comitê que regula isso, ele estabeleceu a nova taxa de juros. Só que a presidente do PT, que é futura secretária do PT agora, mentiu. Ela disse, na cara dura, que é culpa do Campos Neto. E não é verdade. É definido no dia.
O Demétrio falou sobre isso, só que isso aqui vai acabar virando um escândalo nas costas do governo Lula. Escuta só. Primeiro, ele está apostando bastante na fake news, né? Ele costuma acusar a fake news dos adversários, mas ele não tem nenhum problema em difundir fake news. Você escutou esse pedaço? Primeiro, ele está apostando na fake news, ele acusa os adversários de fake news, mas ele não tem problema nenhum de falar fake news. Cara, antes, ninguém nem falava em fake news da esquerda. Era equívoco. Era liberdade de expressão. Era visão equivocada ou falta de comunicação. Fake news, não. Agora eles já estão falando na lata. Não, é agente da fake news mesmo. Essa história de quem não tem nenhuma explicação é só para quem não leu nenhuma ata do Copom. Cada decisão sobre juros tem explicação. Pode-se discordar da explicação, mas não dizer que não tem explicação. A tese do governo era de que Roberto Campos Neto mantinha a taxa de juros alta por razões ideológicas. Essa tese demonstrou-se que essa tese é falsa. Isso não é mais uma interpretação minha ou de alguém. Demonstrou-se isso. Como se demonstrou? Os 4 diretores do Banco Central, membros do Copom, indicados por Lula, votaram junto com os 5 outros diretores, num voto unânime de 9-0, pela manutenção da taxa Selic de 10,5% nessa última reunião do Copom. Como então dizer que é sabotagem, como diz Lula, de Roberto Campos Neto, se os diretores indicados pelo governo também votaram a favor da manutenção da taxa de juros? Primeiro, ele está apostando bastante. Vocês entendem, né, o que ele quer dizer aqui? Não adianta. O governo, ele vem implementando, né, medidas, sabe, narrativas e mais narrativas, só que todas estão caindo por terra. A mentira hoje, né, com as redes sociais, não se sustenta mais. O grande problema é esse. É por isso que eles querem destruir as redes sociais. Vamos lá. Hoje, a gente tem que falar do Nayib Bukele, né, o presidente de El Salvador, que hoje é um grande aliado do Donald Trump. É até um exemplo para os Estados Unidos. Olha só, um país pequeno, antes considerado um dos mais violentos do mundo, hoje se torna um dos países mais seguros do mundo e passa a servir de exemplo para Donald Trump. Tanto que Donald Trump, nos primeiros dias de mandato, ligou para o Nayib Bukele para pedir conselhos de como resolver o problema da segurança pública nos Estados Unidos. E aí, El Editor, que é essa matéria aqui, El Salvador, da Venezuela, hein? El Salvador entra no ranking dos países mais seguros do mundo, superando a Suíça. Então, El Salvador hoje é mais seguro do que a Suíça. 88% dos salvadorenhos afirmam sentir-se seguros caminhando sozinho pela noite. Ou seja, a criminalidade acabou. Acabou em El Salvador. E o Donald Trump está fazendo alianças com Bukele e alianças com Milei, né? Justamente sobre segurança pública e economia, né? O Donald Trump até, né, ele participou de uma entrevista, uma coletiva, que ele, sobre os imigrantes, que é o assunto hoje, né, do momento, e eu acredito que esse plano dos imigrantes tem muito a ver com o modelo Bukele de segurança pública, né? Grande parte da violência nos Estados Unidos hoje é atribuída a imigrantes ilegais, segundo o Donald Trump. E aí o Donald Trump fez uma manifestação e, para mim, ele mandou uma indireta aqui para o Brasil, tá? Pessoal, muita gente escreveu nos comentários, né, sobre quando eu coloco um vídeo aqui, eu leio as legendas para vocês, né? Ah, não, mas eu sei ler, você não precisa ficar lendo as legendas. Tem gente que deixa o vídeo rodando e vai trabalhar. E não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, então eu leio as legendas para vocês. Tem gente que é deficiente visual, então eu faço isso aqui também. Então, vocês colocam nos comentários se vocês querem que eu pare de fazer isso ou se eu posso permanecer aqui fazendo a leitura como eu de praxe aqui, tá bom? Olha só esse trecho aqui. You probably read about Colombia 2 days ago. They said. Provavelmente vocês leram sobre a Colômbia 2 dias atrás
E eles disseram, não vamos recebê-los, né, que são os imigrantes. No, we're not taking them. I said, we're going to take them. E eu disse, sim, vocês vão recebê-los, né, e farão isso sorrindo, sim. You're going to take them. You're going to like it too. You're going to take them. They talked about we're not going to take Eles retrucaram, não vão receber pessoas algemadas. people Lula, tá? O recado é pro Lula. that are in shackles. I said, well, but the Eu disse, bem, mas as pessoas que estão algemadas são people that are in shackles are murderers. They're assassinos, drug lords, they're traficantes, rapists, they're estupradores, very são pessoas tough muito people. perigosas. They make our criminals look like very nice Eles people. fazem That's about the only criminosos thing that todos comes parecerem out of this. pessoas muito I dóceis. said, E eu could you disse, imagine you're a pilot você on the consegue plane se and you have imaginar your pilotando esse co-pilot, avião? Você e seu copiloto sentados com You're sitting there 150 and you have pessoas algemadas? 150 people, no shackles, and they like to murder Eles people. gostam de This is assassinar not a pessoas? good, this would not Não be a good seria um flight. voo muito agradável. So Colombia Então, na verdade, a apologized to Colômbia us se desculpou profusely conosco within an hour, e 1 hora com base based ao on que eu something disse, I né? said, meaning you're going to pay tariffs like Vocês vão nobody's ever pagar paid tarifas tariffs como before, ninguém but nunca pagou they tarifas actually wanted to antes. terminate his, E queriam encerrar a posição dele, né, o position. Gustavo Petro. their O Congresso essentially dele se Congress reuniu met and they were very angry with e eles them. ficaram muito bravos But they com actually eles, said they were mas gonna eles send disseram the que iriam enviar o presidential avião plane to presidencial pick para up these pegar criminals and to esses bring them criminosos e because they levá-los didn't porque wanna não queriam nos inconvenience us incomodar. or have us do a second Ou flight, nos and fazer that's um what they did. segundo voo, e foi por And isso I que eles appreciate fizeram. it, and I Eu do sou grato por appreciate isso, sou the muito people of grato ao povo da Colombia are Colômbia. wonderful people, and Eles the são pessoas representatives maravilhosas really e acted representam, well, and I os appreciate representantes that they agiram took bem. that tough E eu talk, agradeço por but, terem we may have recuado. tough talk from Mas others, sabe, but outros it's not gonna governos não querem recuar. mean anything. Mas isso They're não gonna all significa take them nada. back, and they're gonna Todos like it eles vão too. receber They're de gonna like volta it. They're e gonna farão take isso it back, and sorrindo. they're gonna like Vão it. recebê-los de volta e farão isso sorrindo. Ou seja, recado claro aqui pro Lula, né, que o Donald Trump mandou, né? Recado claro. Por falar em governo Lula, tem uma polêmica aqui. Vocês lembram da tal da Dama do Tráfico, né? Que é a Luciane Barbosa, conhecida como Dama do Tráfico, esteve em alguns ministérios, né? Reunião dos Ministérios da Justiça em 2 ocasiões. Pois é. O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou a prisão definitiva dela agora, e agora ela vai acabar, né, indo para cadeia. E aí, esse caso aqui gerou muita polêmica na época, né? Foi muito polêmico quando esse caso veio à tona, tá? E agora ela é destinada, né, para o presídio. Será que alguém do governo vai lá visitá-la, prestar alguma assistência, né? A diferença é essa, né? O pessoal que foi preso da direita foi preso porque fez manifestações. A galera que costuma visitar a turma da esquerda aí vai preso por tráfico, né? Vamos lá. Eles insistem em tornar o que é certo errado e o que é errado certo, né? O Nicolas Ferreira está sendo processado agora. Você lembra daquele caso de uma trans que fez um evento, né, ensinando com o CU, tá? E aí ela acabou mostrando o CU lá e rebolando, e muita gente questionando sobre isso. Pois é. Agora ela resolveu processar o Nicolas Ferreira porque o Nicolas Ferreira expôs a imagem, né, dela com aquele vídeo. E ela tá fazendo um processo agora contra o Nicolas Ferreira. E sabe o que é pior? Tem chance de ganhar, tá? Tem chance de ganhar. Eu acho, né, que é uma estratégia de marketing, né, desse pessoal aí. Eu acho que é uma estratégia de marketing dela para poder ficar visível, né, e aí poder tá na mídia de novo. Mas assim, cara, eles fazem a coisa errada, eles violam o princípio da moralidade dentro da administração pública. Então, assim, é tornar o que é certo errado e o que é errado certo, né? E é isso, pessoal, ó. Vou relembrar mais uma vez. Uma forma de você estar nos ajudando é fazendo o download do livro. Grandes Nomes da Direita Mundial, o e-book aqui, tá? Você vai gostar. Conteúdo preparado especialmente para vocês. Logo na semana que vem, esse livro só vai estar disponível essa semana. Na semana que vem eu já vou estar disponibilizando outro livro, provavelmente sobre investimentos para vocês, tá bom? Então façam o download, se vocês puderem ajudar aí, ó. O Pix está aqui, ó, honestbook@gmail.com, tá? E tem um QR Code aí, você faz o download do livro e a forma de você estar retribuindo aí através do Pix, né? Que eu tô deixando na tela agora para vocês também. E também, na hora que você vai lá na página para fazer o download, tá na descrição aí,
você também consegue achar lá o link para download e a forma de pagamento, tá bom? Grande abraço e até a próxima.